Fala, meu Deus, abra o nosso entendimento, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém, amém. Preste atenção aqui, por favor. O tempo de milagres não acabou. Deus continua operando. Ele diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é imutável, Ele não muda. O tempo não muda Deus, o tempo não muda Ele. A palavra nos ensina que Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo de ontem, e Ele vai ser o mesmo de amanhã. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Deus não muda. O mesmo Senhor Jesus que abriu os olhos do cego está aqui. O mesmo Senhor que purificou o leproso está aqui. O mesmo Senhor que curou a mulher encurvada está aqui. O mesmo Deus, o mesmo Senhor. Só que, por que hoje você não vê tantos milagres como você via no passado? Será que Deus mudou? Será que Deus mudou a forma dele agir, a forma dele trabalhar? Não, ele continua sendo o mesmo. O que mudou é a dependência das pessoas. O que mudou é a dependência. Hoje, por exemplo, com o avanço da medicina, o avanço da ciência, hoje tem remédio para tudo, hoje tem tratamento para praticamente tudo. Então as pessoas, elas têm muitas opções. Elas têm muitas opções. Antes a pessoa não tinha opção, não tinha muita opção. Então elas recorriam a Deus no desespero, elas se apegavam à fé e Deus se manifestava e o milagre acontecia. Hoje não. Hoje a pessoa tem muitas coisas para se apegar. Você vê que a pessoa, ela demora muito para chegar a Deus. Ela demora muito para alcançar o milagre. Por quê? Porque ela vai lutando, ela vai buscando, ela vai tentando, ela vai esgotando todos os recursos que ela tem até chegar a Deus. Por isso que muitos sofrem 10, 20, 30, 40 anos. Aí quando a pessoa está cansada, que ela já usou todos os recursos que ela tinha, ela fala assim: eu preciso de quem? Eu preciso de Deus. Outras, mesmo assim, não buscam a quem? Não buscam a Deus. A medicina está aí, a medicina é de Deus, está aí. Só que entenda, o homem é limitado, a medicina é limitada, a ciência é limitada. Tem coisas que a medicina não resolve, a ciência não ajuda. Tem coisas que é só com Deus, é só um milagre. A Bíblia fala sobre um rei, o rei Asa. 2 Reis, no capítulo 4, fala sobre o rei Asa. Um rei cheio de recursos, médicos à sua disposição, porque ele era rei. Ele tinha muito à sua disposição. E a Bíblia diz que ele veio a adoecer de uma enfermidade nos pés. E essa enfermidade era em extremo grave. E ele não teve disposição para buscar ao Senhor. Antes, ele foi aos médicos. Ele foi a quem? Ele foi aos médicos. 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 12. Coloca aí na tela. 2 Crônicas, capítulo 16, no versículo 12.
diz assim: e no ano 39 do seu reinado, Asa caiu de seus pés, de uma doença em seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. No ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. Ou seja, a pessoa, quando ela tem muito recurso, ela demora muito para chegar a Deus, porque ela vai usando tudo que ela tem, ela vai recorrendo a tudo que ela tem, ela usa todo o recurso que ela tem. Você vê que Asa, ele buscou aos médicos, não o Senhor. Aí você olha, você diz assim: qual foi o erro dele? O erro dele foi buscar os médicos? Claro que não, a medicina está aí para isso. O erro dele não foi buscar os médicos, o erro dele foi não buscar ao Senhor. Tem coisas que a medicina não vai resolver, a psiquiatria não vai resolver, o psicólogo não vai resolver, pastor não vai resolver. Tem coisas que só quem resolve, só Deus resolve. O problema dele foi não buscar a Deus, foi não recorrer a Deus, foi não buscar ao Senhor. Tem problemas que acontecem que só Deus vai resolver. A Bíblia fala sobre uma mulher que ela andava encurvada. Em Lucas, no capítulo 13, fala sobre uma mulher que andava encurvada, e de modo algum ela podia se endireitar. E essa mulher ficou 18 anos com essa enfermidade. Lucas 13, versículo 11: e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito do quê? De enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Está livre. Ou seja, essa mulher carregava um espírito de enfermidade. 18 anos. Ela provavelmente buscou ajuda. Você vê que com a gente é assim. Se der uma dor de barriga em você, você corre para a farmácia. Sim ou não? Você busca ajuda. Essa mulher provavelmente ela buscou ajuda. Só que o problema dela não era físico. O problema dela era espiritual. Remédio não ia resolver, tratamento não ia resolver, o médico não ia resolver o problema dela. Por quê? Porque aquela mulher carregava o espírito de enfermidade. Deixa eu dizer uma coisa para você: nem toda pessoa que adoece, nem toda pessoa que tem uma doença tem um demônio, tem um espírito nela. Nem todo mundo. Tem doenças, tem problemas que são físicos, mas você pode ter certeza que toda pessoa que tem um demônio, ela tem uma doença, porque o diabo coloca uma doença nela. Nem todo mundo que tem uma doença tem demônio, mas todo mundo que tem um demônio, ele dá um jeito de colocar nela uma doença e jogar ela de cama. Essa mulher andava assim, ó, curvada,
De modo nenhum ela conseguia se endireitar. Isso me faz lembrar de uma senhora que eu atendi, que ela andava curvada, ela e o irmão, os dois andavam curvados. E um dia, olhando aquela situação, eu disse assim: o que a senhora tem na coluna? Ela disse assim: pastor, é o seguinte, o que acontece comigo? Na minha família, a minha família serviu mal, minha família toda serviu os encostos. E na minha família, todo mundo, quando chega numa determinada idade, começa a curvar assim, e vai até a morte assim. Quando chega uma determinada idade, começa a curvar, e morre todo mundo assim curvado. Eu falei: não, a senhora não pode se curvar isso não, a esse pensamento, a essa crença não. Porque às vezes a pessoa se curva à ideia de que aquilo ali faz parte da família dela. Você vê que ela se convenceu de que aquilo ali era uma coisa normal, é uma situação normal. Só que orando nela, ela foi curada, ela se endireitou, como essa mulher da Bíblia. Eu vi isso com os meus olhos. Porque às vezes a pessoa pensa o seguinte: não, esse problema de coluna é na minha família toda. Não, esse problema no joelho é na minha família toda. Esse problema de depressão é a minha família toda. Isso aí já é do histórico da minha família. Isso aí na nossa casa é normal, pastor, é tranquilo. Isso é normal, todo mundo na minha casa fica doente, todo mundo na minha casa sofre com o mesmo problema. Você não tem que se curvar a isso, você não tem que aceitar, que se adequar a isso, não. Porque o tempo de milagres não acabou, ele continua operando. Mas por que ele parou de fazer? Por que nós não vemos hoje tantos milagres? Porque as pessoas recorrem a tudo, menos a quem? Menos a Ele. Não tem uma pessoa que recorreu a Ele que Ele não tenha curado. O cego saiu gritando atrás dele: Jesus, 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 filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus curou ele. Não tem uma pessoa que tenha buscado por Ele que Ele não tenha curado. Então, há cura para você, há milagre para você, mas você tem que crer que o tempo de milagres o tempo de milagre não acabou. Deus continua operando, e Ele vai operar na tua vida, Ele vai operar no teu filho, Ele vai operar no seu casamento, Ele vai operar na sua família, Ele vai operar na sua saúde, mas você tem que crer. Você tem que crer. Você vê, eu estava falando hoje para as pessoas mais cedo, Deus criou o ser humano à imagem dele. Deus não criou ninguém para ser mau. Se você pegar, por exemplo, uma criança, como essa criancinha aqui de colo, que mal que ela faz? Quantos crimes ela cometeu? Quantas pessoas ela prejudicou? Quantos pensamentos ruins ela teve hoje? Nenhum. Deus criou o ser humano assim, ó, puro. Você olha para a criança, uma pureza. Sim ou não? Não tem maldade, não tem malícia, não tem inveja, não tem ódio, tem nada de ruim. Deus criou o ser humano assim, a imagem e a semelhança dele. Quando você olha, por exemplo, o livro de Gênesis, no capítulo, aqui em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, disse Deus: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus criou o homem à semelhança dele. A criança nasce assim, sem maldade, pura, a imagem de Deus. Só que aí a criança vai nascendo e o diabo, ele vai regando essa sementinha de Adão que há dentro do ser humano, e ele vai contaminando como um copo de água que a pessoa vai jogando um pouquinho de terra todo dia.
vai contaminando, e a pessoa vai perdendo aquela imagem, e ela vai sendo desfigurada, transfigurada. Ela vai deixando a imagem de Deus para ter a imagem de quem? Do mal. Eu vou colocar uma imagem aqui na tela, coloca aí para mim, por favor. Você acha que, por exemplo, a mãe que pega uma criança no colo, pura, uma criança pura, você acha que uma mãe, ela imagina que ela vai olhar para a filha e ver a filha nesse estado aqui? Você acha? Claro que não. Ela não imagina. Hoje a filha tem essa imagem aqui, ó, que reflete a imagem do diabo, mas ela não nasceu assim. Ela não nasceu viciada. Ela não nasceu assim. Coloca outra imagem, por favor. Você olha para essa imagem, olha ali. Não é para ser assim. Uma família destruída, discussão, briga. Coloca outra imagem. Olha lá. Deus não criou isso. Às vezes a mãe criou o filho com tanto amor, com tanto carinho. O filho tinha uma imagem. Quem olhava dizia assim: nossa, que filho maravilhoso, quem dera eu ter um filho igual o seu. Hoje a mãe olha para o filho, a imagem que ela tem é essa aqui, ó. É o filho jogado no chão, é o filho alcoolizado, é o filho bêbado, é o filho chegando na madrugada. Às vezes ela está acordada na cama, ela não consegue dormir, porque ela fica com medo de receber uma notícia ruim. Então ela fica acordada na cama, esperando o filho. Daqui a pouco ela escuta a porta abrir, passos na casa. Daqui a pouco está lá ele dentro do banheiro, pá, vomitando, pá. Ela fica escutando o barulho do vômito dele. A imagem do mal. Só que ele não era assim. Ele não era assim. Deus criou o ser humano para refletir a imagem dele. Você olha para a pessoa, ela reflete a imagem do mal. É doença, é vício, é briga, é discussão. Mas a imagem que Deus quer que eu e você venhamos refletir é a imagem dele, é a imagem de paz, é a imagem de vida. O que ele quer que você reflita é a luz, não é escuridão, mas é a luz dele. Quando você olha, coloca a imagem aí, por favor. É isso aí, ó, a família feliz, família na presença de Deus. Coloca a outra imagem. Quando você olha, você vê, está lá teu filho está trabalhando, teu filho está estudando, teu filho está buscando melhor, está te dando alegria. É essa imagem que Deus quer. Não é a imagem da dor, não é a imagem da tristeza, mas é a imagem da alegria. Não é a imagem que traz perturbação, mas é a imagem que traz paz. Se você for, por exemplo, na Cracolândia, nós já fomos muitas vezes fazer trabalho de evangelização ali. Você olha para a Cracolândia em São Paulo, por exemplo, e você olha aqueles garotos feito bicho, você olha feito animais. Você acha que se uma mãe chegar ali e ver o filho naquela situação, isso corta o coração de uma mãe? A mãe vê o filho naquele estado, e é isso que o diabo faz. O diabo, ele tem uma raiva de Deus. O diabo, ele tem uma raiva, mas uma raiva de Deus. Ele tem uma raiva da criação de Deus que você não tem ideia. Em Apocalipse 12, no versículo 2, diz assim: pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, mas ai da terra e do mar. Olha a expressão de dor. Quando você fala ai, é porque você está com dor. Ai, ele fala ai da terra e do mar.
porque o diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. O diabo desceu aqui cheio de raiva, cheio de ira. Você sabe uma forma do diabo tocar em Deus? Ele não pode com Deus, ele não pode contra Deus. Mas sabe como que o diabo toca em Deus? É tocando no Filho de Deus. Sabe por quê? Quando toca no teu filho, mexe com você. Mexe ou não mexe? Quando toca no teu neto, mexe com você. Quando toca no teu filho, mexe com você, não mexe? Quando toca em você, mexe com Deus. O diabo, sabe como é que ele toca em Deus? Sabe como é que ele provoca Deus? Quando ele toca no ser humano. Quando ele tira a imagem de Deus do ser humano e introduz a imagem dele. Isso mexe com Deus. É como aquela mãe que vê o filho do lado dela, carinhoso, maravilhoso, bonito, bem cuidado, e daqui a pouco ela olha para o filho e vê o filho jogado numa cracolândia, todo largado, todo abandonado, machucado, sujo. A mãe olha aquilo, corta o coração, ela cai em lágrimas. Aquilo é como se enfiasse uma faca no peito dela. Assim acontece com Deus. Quando Deus olha para o ser humano que foi criado para ter a imagem dele, e ele vê que o diabo colocou a imagem dele estampada no ser humano. Deus não criou nada para ser vazio. A Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Deus não criou nada imperfeito, Deus não criou nada vazio. Não foi o Big Bang que destruiu tudo, não. Foi o diabo que caiu na terra e fez a terra ficar sem fome e vazia. Porque quando as trevas entram, é isso que ela faz. Ela destrói o casamento, ela faz a tua vida ser vazia, ela deforma a sua vida, ela desfigura a sua vida, seu casamento, seu filho, sua família. Ela faz você perder a identidade de Deus. É isso que o diabo faz. Só que Deus, quando viu isso, Deus começou a colocar cada coisa no seu lugar. Haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus foi criando tudo pela palavra. Deus foi enchendo os céus com os astros, as estrelas. Deus foi criando tudo. Deus encheu o céu. Depois Deus encheu os mares, criou os peixes, as espécies. Depois Deus encheu a terra. Deus foi criando tudo, porque Deus não criou nada para ser vazio. Deus não criou nada para não ter forma. Não, Deus criou o ser humano à imagem e à semelhança dele. É isso que você tem que refletir. Amém? Não aceite refletir a imagem do mal, não, porque Deus te chamou para você refletir a imagem dele. Fique em pé, por favor, e diga: eu vou refletir a imagem de Deus. Amém? Você crê nisso? Graças a Deus. Cante: eu confio em ti. Nada poderá me afastar de ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em ti. Nada poderá me afastar. Eu sei que estás comigo, meu amigo, oh meu Pai, eu não vou mais olhar atrás. O que passou não volta mais. Não temerei o que virá. Minha esperança está em Deus. Levante as tuas mãos. Cada sonho coloca os teus pés. Levanta-me
Diga para Ele: eu confio em Ti. Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo. fiel. Eu confio. Em Ti Nada poderá me afastar de Ti. E todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo, meu amigo. fiel. Cada lágrima, Rima que chorei, cada sonho que perdi, coloca aos teus pés, coloco aos Teus pés. levanta-me. Levanta-me, Senhor. Mais uma vez, cante: eu confio. Em Ti Nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Confio em Ti. Nada poderá afastar de de Ti. Em todo tempo eu sei Que estás comigo, meu amigo. Meu Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, que esta pessoa, meu Deus, venha refletir, meu Pai, que ela venha refletir, meu Deus, a Tua luz, a Tua imagem. Meu Deus, de repente quem olha para ela, quem olha para o filho, tem visto a imagem do mal. Meu Deus, é briga, é doença, é miséria, é tudo que não presta. É a imagem do mal estampada por todos os lados na vida desta pessoa, meu Pai. Mas que a Tua luz venha chegar, que haja luz na vida desta pessoa, meu Pai, e que as trevas venham bater em retirada, que a Tua luz venha brilhar no casamento, no filho que está lá na prisão, no familiar que está no leito de um hospital, que a Tua luz venha brilhar na saúde, na vida desta pessoa, na família, na casa, meu Pai, que esta pessoa venha refletir não a imagem do mal, mas a Tua imagem, a imagem de paz, a imagem de força, a imagem de vida. Oh, meu Pai, dá vida para esta pessoa, dá vida para ela. Tem gente aqui que está cansada de não ter vida, cansada de viver na tristeza, cansada de viver na depressão, cansada de viver no vício, cansada de viver na doença, cansada de viver assim. Traz vida, meu Pai. Receba a vida agora. Seja curada, seja curado no corpo, na alma. Receba a vida, receba a força, porque Deus está aqui. E Ele te levanta agora, Ele te fortalece agora. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, bem forte para o nosso Deus, bem forte para Ele. Graças a Deus.